Olá, você gostaria de saber o que significa rinite pela linguagem do corpo? Então fica comigo até o final e vamos descobrir. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. E é muito importante o seu like. Para você pode não fazer diferença nenhuma, mas para mim faz muito, porque quando você dá o like, o YouTube entende que o meu vídeo é relevante e ele vai abrindo esse vídeo mostrando para mais pessoas. Então, fica essa dica para você. Para mim vai fazer muita diferença e eu fico já desde já muito grata por isso. E deixa sempre um comentário, eu adoro ler os seus comentários. Interajo sempre que possível. Muito bem. Eu também sou, além de numeróloga, coach, terapeuta holística, enfim, eu também sou uma estudiosa da linguagem do corpo. E hoje eu queria falar para vocês, eu já estou fazendo uma série de outros vídeos falando sobre várias doenças e o que a linguagem do corpo interpreta. Então hoje eu queria falar para você em relação à rinite. É uma doença que muitas pessoas têm, ela comete assim quase que 70% da população. Então vamos lá, o que quer dizer rinite pela linguagem do corpo? A linguagem do corpo é um estudo milenar, que já existe há milênios, feita pelos antigos povos hebreus, depois veio para os indianos, depois os povos egípcios fizeram. Então assim, é um estudo muito antigo, vem de Hermes Trismegistus, então é uma linguagem, é um conhecimento muito antigo. Então, a linguagem do corpo diz que tudo que é it quer dizer inflamação. Então, a rinite realmente quando a gente está com essa parte da narina bem inflamada. E também na linguagem do corpo, o nosso nariz, e também não é só na linguagem do corpo, até os próprios orientais, eles estudam que o nariz está relacionado ao ego, é o nosso ego. Por isso que às vezes tem aquela frase que fala, nariz empinado, tem um ego muito empinado. Então, na linguagem do corpo, o nariz quer dizer o ego. E quando você tem uma rinite, quer dizer que o seu ego está inflamado. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você está com raiva, frustração, porque você não consegue se impor e dizer não. Esse é o significado da rinite. Aí você pode falar assim, mas e a criança que já nasce com rinite, que tem rinite desde pequenininho? Aí já é o ego inflamado do pai ou da mãe. Porque como eu já falei em outros vídeos, a criança até 7 anos e meio está na vibração da mãe. Então todas as doenças que ela tiver vai estar relacionada aos sentimentos da mãe. E de 7 anos e meio até os 14 e meio ela está relacionada ao pai. Todas as doenças que ela tiver vai estar relacionada ao que o pai está passando. Então, as crianças recebem essa informação. Já depois dos 14 anos e meio, aí a pessoa por si só. E se ela mantém a rinite, aí já é o próprio ego dela que está inflamado. Então, a linguagem do corpo, ela trabalha sempre o quê? Você pode curar o seu corpo através da cura das suas emoções. Não dispensa tratamento médico nenhum, mas associa a você controlar, trabalhar suas emoções para você curar as suas doenças. Então você que sofre de rinite, que é uma doença realmente muito chata, muito incômoda, você tem como se curar e se tratar sim, controlando o seu ego inflamado. Então, como é que você pode controlar e até curar essa rinite? Aprendendo a controlar o seu ego inflamado. Como assim? A pessoa que tem um ego inflamado é uma pessoa que está sempre, o tempo todo, sendo contrariada. Normalmente uma pessoa que tem esse problema de rinite, você pode ver, ela convive com alguém muito autoritário ao lado dela. Ou pode ser uma mãe, um pai, se for um filho, pode ser um esposo, uma esposa, um patrão, alguém que exerce uma influência de muito autoritarismo em cima dessa pessoa. E essa pessoa se sente acuada, ela se sente não capaz de falar não. Então a pessoa que tem o ego muito inflado, tem essa rinite, ela não sabe impor o seu não. E toda vez que ela vai tentar impor o seu não, ela impõe esse não com muito drama, com muita violência e às vezes não acaba sendo ouvida. Então, em vez de ser algo
que ela pode colocar esse não de uma forma equilibrada, acaba virando uma briga. E aí é onde que não se resolve nada. Então, qual é, né, a possibilidade de você curar, se tratar dessa rinite trabalhando esse emocional? É você aprender a falar não. É você aprender a se colocar no lugar. Aprender a colocar a sua opinião na frente, a sua opinião quando você acha que ela é mais válida do que a do outro. Isso de forma equilibrada, sem briga, sem discussão, apenas com equilíbrio, mas apenas aprendendo a se impor. Então, quando alguém de autoritarismo chegar para você e querer impor a ideia da pessoa, se você acha que aquilo não condiz com você, você tem que saber falar não. Agora eu não quero, isso para mim não serve, muito obrigada, mas eu não interesso, não é o momento, simplesmente assim. Mas as pessoas, elas não sabem falar o não dessa forma, e é onde às vezes acaba virando uma confusão, porque às vezes vai falar não de uma forma mais agressiva e o outro também não vai entender, principalmente quem tem essa forma de lidar mais autoritária, às vezes não sabe, não tem essa tolerância de compreender o não do outro. Mas é assim que a gente trabalha o nosso ego inflado, né? Inflamado. Então, o ego inflamado é raiva de não saber se impor, raiva de não saber falar não para as pessoas, de aceitar tudo que o outro faz, de aceitar tudo que o outro manda, de não saber colocar a sua opinião na hora certa. Então, tá sempre aceitando aquilo que os outros colocam. E aí o ego fica inflamado e a rinite aparece. E se a pessoa não aprende a controlar isso, ela vira crônica, mas não é incurável. Na linguagem do corpo, a gente pode curar nossas doenças o tempo todo. Até uma doença que pela medicina tradicional é considerada uma doença incurável, na linguagem do corpo não. Por isso que eu amo tanto essa filosofia de vida, tá certo? Então, gratidão por você ter ficado até aqui. Se você tiver ainda alguma dúvida, quiser deixar um comentário, eu vou adorar ler seus comentários. Te vejo nos próximos vídeos e namastê!